Oi, tudo bem? Eu sou a Marina. E eu sou a Sofia, e nós somos estudantes do IFMS Campos Dourados e fazemos parte do projeto Escritores do Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos uma participante muito especial que já encontramos com ela antes, a Fernanda Evelyn. Para começar mais essa entrevista, a gente quer conhecer um pouco melhor de você, Fernanda. Quem é você? Bem, eu sou Fernanda Evelyn, sou natural de Dourados, sou atriz, cantora, compositora, musicista, multiartista. Sou professora de língua inglesa também na rede municipal. E, enfim, nas artes já escrevi livros, já lancei música, já pintei quadros, já ensinei peças, já fiz mil e uma coisas. Fernanda, e como surgiu o seu interesse pela escrita? Então, dentro da minha casa, minha família sempre foi muito musical. E a casa que eu morava era uma casa de madeira, então ela tinha um assoalho muito alto, ela tinha assim, em torno de 3, 4 degraus assim. E eu gostava de brincar de artista naquilo lá, então eu ficava lá em cima, cantando, inventando música. Então no decorrer que eu fui entrando na escola e aprendendo a escrever, eu comecei a pegar aquilo que eu inventava de forma oral e transcrever. Então a escrita veio de uma forma de registrar aquilo que eu já fazia de forma oral. Primeiramente eu comecei escrevendo, depois eu ia tocando algumas músicas no piano, tal, já compondo algumas coisinhas também. Então a ideia sempre era registrar. Na segunda série, a professora começou a trabalhar poesia com a gente na escola e me apresentou Cecília Meirelles e também me apresentou Emanuel Marinho. E o Emanuel, além dos livros do Emanuel, ele fazia apresentações na escola. E ele apresentava pra gente poemas, né? E aí a primeira vez que eu vi aquele homem recitando no palco, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu já estava apaixonada pelos poemas da Cecília. E aí, na hora que veio o Emanuel, eu falei, não, é exatamente isso que eu quero fazer. E a professora fez uma publicação com a gente. Ela pegou aqueles poemas que nós fizemos no decorrer do ano e transformou num livro. E esse livro ficou na biblioteca da escola para qualquer criança que quisesse ler. Um dos prazeres que eu tinha era na hora do intervalo ir para a biblioteca e ficar lendo os meus poemas e os poemas dos colegas. E os meus brinquedos, a maior parte deles eram livros. E com o tempo eu fui fazendo uns caderninhos. Eu ia pegando folha sulfite, escrevendo, e aí ia dobrando, grampeando, costurando. Então sempre tinha um caderno, ou um compilado de folha sulfite grampeado no meio, ou um caderno brochura, ou o fundo dos meus cadernos, então sempre eles eram lotados de poemas. Já entrando nesse assunto, que você escreveu poemas, quais foram as publicações na escrita que você já publicou? Na verdade, assim, eu estudava no mestrado na UFGD, já adulta, já ali com os meus 29 anos, quase 30. E eu vi um poema na parede. Mas eu achei estranho porque era todas as paredes limpas e somente aquele poema grudado ali no meio, né? E aí eu gostei do poema, comecei a ver que a pessoa que tinha escrito esse poema tinha amigos em comuns comigo e a gente começou a conversar por comentários dos outros, né? Tipo assim, a pessoa dava postagem, a gente começou a conversar até que o dia que a gente se adicionou no Facebook e nós ficamos um ano conversando. E aí essa pessoa já era editora de uma revista e eu disse que eu gostava de escrever, mostrei alguns textos. A gente começou a conversar e um belo dia eu falei pra ele, olha, eu sempre fiz os meus livros. E ele falou, eu também. Eu sempre costurei os meus livros, sempre fiz. E a gente falou assim, então por que a gente não monta uma coisa assim de publicação? A gente não se conhecia. Eu falei, então tá. Daí eu falei, onde é que eu te encontro? Ele me mandou o endereço. E aí, naquele dia, surgiu a Rebol Coletivo, que é a editora que eu criei com o Luciano Serafim, onde surgiu nossas duas primeiras publicações. Mas a gente ainda estava naquela coisa de criar o Rebol, como é que vai ser, como é que não vai ser, enfim. E aí eu conversei, fui numa conferência municipal de cultura e lá eu estava conversando com o responsável, né, pela Secretaria de Cultura, que era o Aristeu, e comentei que eu e o Luciano, eu já conheci o Luciano, que nós estávamos fazendo essa movimentação, e o Aristeu falou assim, olha, tem a Feira da Literatura que vai acontecer dia 30 de agosto. Aí ele falou, vocês não querem lançar?
Só que, como eu falei pra você, estava tudo muito embrionário. Eu e o Luciano, a gente se conheceu, no mesmo dia criou a editora e a gente estava meio que juntando os textos e tal. Aí não tinha como a gente correr mais, porque a gente já tinha data de lançamento, tinha que fazer, de algum jeito a gente tinha que surgir naquele lançamento com livros nas mãos. Aí foi quando surgiu o meu primeiro livro, Rabiscos que Sufocam, Palavras Perdidas entre Fumaça, Uísque, Sexo e Solidão. Ele é um compilado de contos que eu fui escrevendo entre 2012 e 2013, e aí surgiu esse primeiro livro. Então surgiu o Arrebol, que nós criamos para publicar os nossos livros. Veio posteriormente o livro Entre Cacos Desapego-me. Os primeiros 36 exemplares foram artesanais, de capa dura, costurados um por um. Aí a gente viu que era muito difícil uma gráfica. Posteriormente veio um conto, que a gente criou uma coleção chamada Série Capivara, que são livretos do tamanho A6, né, que é 1/4 de página. E aí veio A Condução, que é um livretinho, uma novelinha. Posteriormente veio Cartas para um Desconhecido, que é um audiobook, que está no SoundCloud. E aí veio o No Atua, que é o último que eu lancei o ano passado. Eu tava já, ou era Cartas para um Desconhecido que eu ia lançar, ou era No Atua. E aí eu ia ter a Feira da Literatura Sul-Mato-Grossense, e eu peguei e falei pro Carlos, não, vou lançar um livro. Aí eu sentei na quinta, decidi os poemas na sexta, comecei a diagramar no sábado, terminei no domingo, fiz a prova na segunda, imprimi tudo na terça, lancei na quarta. Então são esses 5 livros. Fernanda, e você enquanto mulher, quais foram as dificuldades que você enfrentou e enfrenta em publicar algo? Uma das coisas que me fez publicar lá por já com 29, 30 anos foi o fato de sempre quando eu ia publicar alguma coisa, a pessoa oferecia uma coisa a mais. Tipo, eu publico o seu livro se você me juntar comigo, coisa desse tipo. Então eu sempre evitei. Então quando o Luciano surgiu na minha vida, a gente teve essa oportunidade de nós mesmos nos publicarmos, foi tipo um grito de liberdade. Mas a minha escrita, ela não é uma escrita regional. Eu não falo sobre Dourados, por exemplo, eu não falo sobre Pantanal, sobre a nossa região. Eu falo sobre sentimentos. O que acontece? Parte do que eu escrevo tem uma sensualidade, tem um erotismo. E isso, muitas vezes, o fato da mulher poder dizer o que sente de uma forma não velada, isso incomoda. Às vezes, alguns poemas que eu coloco no Instagram, muitas vezes eu recebo no direct coisas assim, tipo, você não deve se expor tanto, uma mulher mãe não pode escrever esse tipo de coisa, mas a pessoa não entende que aquilo ali é um espaço de poema, é um espaço de uma escritora. E aí, muitas vezes, as pessoas não encaram de forma positiva. Os meus poemas, eles falam exatamente sobre isso. Sobre essa liberdade de ser mulher. Isso, muitas vezes, nas minhas letras, não só dos poemas, né, na escrita, como na música também, muitas vezes as pessoas falam, Fernanda, isso é muito, muito pesado para uma mulher cantar, para uma mulher recitar. E eu não vejo, eu vejo isso com uma beleza. E quando eu vejo outras mulheres que leem o que eu escrevo e elas falam, eu sinto isso que você escreveu, para mim me deixa muito mais confortável do que as críticas. Mas eu não vou mentir que no começo as críticas me fizeram várias vezes achar que eu não era competente o suficiente para ser poeta. Esse livro aqui, eu percebo que desse livro para esse livro aqui tem uma evolução muito grande como mulher. Essa mulher é independente, ela é passional, ela respira paixões avassaladoras, ela se joga em qualquer amor. Essa aqui não, ela consegue ser sozinha, né? Consegue ser de si mesma, sem precisar de ninguém. E isso vem desses olhares também, de como a mulher pode ou não escrever, né?
É complicado ser mulher escritora, mas é bom, a gente consegue. A gente já compreendeu que tem muitos problemas sendo mulher e ser escritora. Mas quando a gente fala de mulheres do Mato Grosso do Sul, você, sendo douradense, você percebe que tem mais problemas de reconhecimento? Nesse quesito, eu acredito que eu nunca tive, assim, problemas em ser reconhecida. Por quê? Eu e o Luciano, quando a gente criou o Arrebol, ele era uma editora de livros artesanais. Então, e o Arrebol sempre foi focado em publicar escritores do Mato Grosso do Sul, que não necessariamente escrevem sobre o Mato Grosso do Sul. A maioria dos editais de fomento, um dos indicativos lá para você passar era escrever sobre o Mato Grosso do Sul. Então a gente já não tinha essa oportunidade de passar num edital desse. Então o que a gente pensou? Criando o Arrebol, a gente pode só nos publicar, como publicar outras pessoas. E como eu disse para vocês, o Luciano ele sempre foi uma pessoa que mexeu com isso, e a gente era muito louco por quê? Porque a gente enchia o tanque do meu Uno, que era um Uninho velho, e a gente enfiava os livros debaixo do braço, a gente aparecia lá na Fundação de Cultura, lá em Campo Grande. Olha, nós é uma editora de livro artesanal, a gente vem trazer aqui para vocês conhecerem o que a gente produz. E a gente aparecia lá no Correio do Estado, oi, tudo bem? Quem que vai então? Você do Caderno B? A gente trouxe os livros aqui para vocês olharem, e a gente foi fazendo isso. E aí, do nada, a gente estava numa conferência de livro, depois a gente estava num evento da UENS, depois a gente estava no Festival de Bonito, depois no Festival América do Sul em Corumbá, depois no Sesc. E isso fazia com que as pessoas abraçassem a ideia da editora. Mas houve algumas coisas assim que me chateavam. A editora foi criada por mim e pelo Luciano. E as pessoas, elas chamavam o Luciano para apresentar as coisas, né? Como tivesse uma autoridade maior sobre. E eu sempre falei pro Luciano, as nossas coisas que estão acontecendo, mas eu percebi assim no começo essa coisa na cabeça de algumas pessoas era uma ação somente dele. E toda vez que ele ia falar do projeto, ele falava, olha, esse projeto é meu e da Fernanda ele, né? Ele nunca me deixou de fora. Sempre quando tinha oportunidade, falava assim, tá, a Fernanda pode vir junto? Então, isso foi uma coisa que me chateava bastante. A partir da criação do Arrebol, por exemplo, e dessa ideia de escritoras, começaram a surgir projetos como esses de vocês, em que as pessoas começaram a buscar essas escritoras. E aí as pessoas passam a olhar mais essas escritoras. Então, as pessoas me conhecem mais como escritora do que compositora. O que eu sinto necessidade, às vezes, é de ter uma feira. Tipo assim, uma feira literária que seja aberta para que essas mulheres venham com seus livros. Eu acho que é muito necessário isso. Que seja uma feira, por exemplo, itinerante, que as pessoas possam conhecer as mulheres que produzem. Aí vocês falam, mas a divulgação. Não adianta eu publicar o Nua Tua, imprimir 40 livros e não imprimir mais. Nunca mais falar sobre. Como eu sou uma escritora independente, eu preciso estar constantemente lembrando o meu público que eu tenho livro Entre Cacos de Desapego, que eu tenho Rabiscos, que eu tenho Condução, que eu tenho no Itua, que existe um podcast, né, no SoundCloud, por aí vai. Porque as pessoas, elas se esquecem. Por que você não é conhecida? Pelo fato de eu mesma não fazer essa divulgação de forma massiva. Fernanda, e para você, que é tanto escritora quanto compositora, qual a importância da escrita para você e para quem lê também? Então, eu sou fruto de pessoas que leem. Muita coisa eu conheci pela minha avó materna. A minha avó paterna era mais o rolê do gibi, né? Então isso me fez muito bem como leitora. Por quê? Porque a literatura, ela faz uma coisa extraordinária, que é ativar a imaginação. Mas a leitura, ela tem essa beleza de fazer a sua imaginação fluir, né? E eu sempre falo que o contato com os livros, ele abre para você conseguir discutir, discernir, entender, escrever de forma muito melhor. Se você começa a ler coisas que você gosta, quando você vai sentar para ler uma revista,
um editorial de jornal, um artigo, aquilo ali já não é uma dificuldade para você sentar e ler. E eu percebo que a pessoa que tem esse hábito da leitura, ela tem muito mais facilidade de criar argumentos. Eu acredito que é muito importante esse hábito. Em relação à escrita, a escrita para mim ela é uma necessidade vital, né? Eu tenho necessidade de escrever. Em momentos de angústia eu sento e escrevo. A leitura para mim é necessária para você criar um ser humano que tem esse senso crítico, e a escrita, no meu caso, é essa questão vital. E para você, Fernanda, qual que é a sua maior inspiração? O que te inspira a escrever? Eu tenho uma inspiração muito doida pela liberdade. Da liberdade de você poder fazer as suas escolhas sem que ninguém interfira nelas. Então, a inspiração, ela vem da minha necessidade de jogar para fora os meus monstros. Como eu também preciso jogar meus amores para as outras pessoas escutarem, me inspira viver, né, e ser livre. Acho que é mais de se inspirar em escrever, é uma questão de necessidade de escrita. Então, dificilmente eu vou conseguir elencar para vocês o que me inspira, assim. Fernanda, você está com algum projeto de escrita em andamento? Eu comecei a fazer a compilação de alguns poemas para um próximo projeto. Vou imprimir o Cartas para um Desconhecido. E aí a intenção é que nos contos tem ali um QR Code que a pessoa possa ir para o áudio. Aí tem um próximo que eu estou fazendo a compilação, que é o Delírios no Caos, que é o nome provisório, não sei se vai ser o nome final dele. E aí esses são os dois que até o momento tem. E para finalizar essa entrevista, eu queria perguntar para você, qual conselho você daria para essas mulheres que estão começando a escrever? Escreva. Parece bobo assim, né? Escreva, mas eu percebo que tem um receio da exposição. Então, eu sempre falo assim, comece escrevendo aquilo que é mais fácil. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Qual que é o começo? A escrita, ela é dada por uma formalidade, é uma questão social a escrita. E isso faz com que as pessoas olhem para o papel e para o lápis, muitas vezes com medo. Então, às vezes eu falo para alguns colegas meus, eu queria tanto escrever, mas não sei por onde começo. Grava. Pega o celularzinho e grava o que você está sentindo. Depois ouve e escreve. Porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo do que o outro fala. Mas aí vem a pergunta, você quer ser escritor porque é algo que te contempla? Ou você quer ser escritor para que o outro te admire? Então, primeiramente você quer escrever? A primeira pergunta isso é para te acalentar o coração ou é para que você seja, de certa forma, reconhecido, né? Então, primeira dica escreva. Se você não consegue escrever, grave, depois escreva. Você pode usar o seu computador, o seu bloco de notas. Então, não tem desculpa quando você quer escrever. E se você não quer mostrar, primeiramente, guarda para si mesmo. Lê, relê. Quando você se achar confortável de mostrar para alguém, mostra. Se você quiser mostrar e não quer que ninguém saiba, cria um perfil no Instagram com nome fake. Coloque seus léxicos enclausurados pro mundo. É isso. Fernanda, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi incrível ter esse bate-papo com você aqui. É uma honra pra gente. A gente tá querendo essa conversa já tem muito tempo. A gente admira muito o seu trabalho também. Obrigada por vocês terem me convidado. Obrigada por vocês terem lido meus livros e terem gostado deles. É tudo muito, muito verdadeiro. E é isso. Muito obrigada pelo convite. E obrigada, pessoal.